Olá, sou Renato Mauro Maciel, aluno mestrando pelo IF Sul de Minas Polo de Muzambinho. Estarei aqui apresentando meu mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física Escolar para a avaliação nacional docente. Bom, a respeito da organização desse mapa conceitual, foi organizado da seguinte forma. No centro temos o eixo principal e temos 7 eixos temáticos, que estão divididos entre conceitos chaves, causas e consequências, e logo abaixo temos as conexões entre esses eixos temáticos. Todos esses eixos temáticos estão intimamente interligados. Bom, na primeira semana foi discutido a relação de problemáticas da educação física escolar que se expressam no abandono do trabalho docente. Dentre os conceitos chaves dessa temática de abandono do trabalho docente, temos os 3 perfis profissionais, do método tradicional, do método do abandono do trabalho docente, rola-bola, do desinvestimento pedagógico, que culmina numa aula que é intitulada em não aula, onde não há uma intervenção pedagógica intencional do profissional responsável, e o perfil profissional inovador. Falamos e discutimos a respeito da transformação da área, das condições objetivas de trabalho, que estão intimamente ligadas às condições precárias de trabalho, ligadas à má infraestrutura, aos contratos temporários. Também foi discutido a respeito da cultura escolar, principalmente em cima da invisibilidade do conhecimento do que deve ser tratado na educação física escolar, pelos pais responsáveis e pela própria administração escolar, o que acaba validando o caráter funcional do abandono do trabalho docente. Como causas e consequências, temos como causas desvalorização da disciplina da cultura escolar, as condições precárias de trabalho, como mencionado anteriormente, e é o que o movimento renovador criou um chão instável sem propor alternativas claras, o que é mencionado no livro-texto como um não mais, mas um ainda não. Não mais um método tradicional, não mais uma esportivização, exclusão dos alunos, mas um ainda não. Como devemos tratar, como devemos mudar, ter essa ruptura, como conseguimos colocar em prática. Como causa também temos a identidade docente atrelada ao esporte de rendimento, o que está culturalmente ainda no senso comum, e como consequências temos essa não aula institucionalizada, a desmotivação e afastamento dos alunos, a perda da legitimidade da educação física escolar e um reforço do modelo tradicional esportivista. Na segunda semana, vemos a respeito das problemáticas da educação física escolar, elas são tensionadas pela teoria e prática, essa relação da teoria e prática. Como conceitos chaves, temos o duplo caráter da educação física escolar, um caráter de saber fazer, procedimental, e um saber sobre o que fazer, saber sobre o fazer, caráter conceitual. No modelo tradicional, a ênfase era exclusiva no procedimental, no saber fazer, e o movimento renovador busca incorporar a dimensão conceitual, porém caindo no risco da dicotomia, aula só teórica ou só prática, aulas só na sala ou só na quadra. E em cima disso, nessa relação teoria e prática, busca-se trabalhar todas as dimensões do conteúdo, principalmente as 8 dimensões da BNCC. A experimentação, uso, apropriação e fruição, parte conceitual, a reflexão sobre a ação, construção de valores, protagonismo comunitário, dimensão atitudinal, e análise e compreensão, na parte conceitual. Perdão, experimentação, uso, apropriação e fruição na parte procedimental, na dimensão procedimental. Como causa e consequência dessa relação teoria e prática, temos como causa formação inicial fragmentada, ensinou só a fazer, anteriormente nos métodos tradicionais, uma cultura escolar centrada na prática, uma dificuldade de planejamento integrado que integre teoria e prática, e uma interpretação equivocada do movimento renovador, onde o movimento renovador busca-se trazer uma parte conceitual atitudinal maior, ou melhor, em igualdade ao método procedimental, porém o método renovador não busca única e exclusivamente trabalhar de forma isolada a parte teórica.
Como consequência, temos aula sem sentido pedagógico, por essa dificuldade, aula que promove um desenganjamento dos estudantes, um reforço do modelo tradicional esportivista, que é muito bem reforçado no livro base, onde muitas vezes, tentando-se aplicar uma teoria, aplica uma teoria na sala e de forma desconexa depois na prática, não consegue fazer uma ligação de qualidade e acaba voltando ao método esportivista. E o enfraquecimento da identidade profissional da educação física escolar, por não ter uma qualidade e ter uma efetividade nessa conexão entre teoria e prática. Depois, vimos que as problemáticas da educação física escolar são influenciadas pelos aspectos legais. Como conceitos chaves, temos a trajetória da Lei de Diretrizes e Bases, de 61 para 71 para 96, culminando em 2003. Um aspecto importante é a passagem da educação física escolar como atividade prática para um componente curricular obrigatório. Vimos também a cultura das dispensas, que apesar de ser legal, é pedagogicamente ilegítima. Vimos a facultatividade para os trabalhadores maiores de 30 anos, militares e mulheres com filho, e uma interpretação muitas vezes equivocada, em que há uma dispensa da prática, porém não da aula. Como causa e consequência desses aspectos legais, temos uma cultura histórica das dispensas mais fáceis na educação física que em outras disciplinas, como por exemplo a matemática, como causa também uma visão reducionista da educação física escolar apenas como uma atividade prática e não como um componente curricular obrigatório com diversos saberes a ser manifestado. E como consequência temos o afastamento estrutural de parcela da população escolar, a deslegitimação da curricular da educação física, um tratamento periférico da disciplina na escola, a educação física muitas vezes é deixada de lado, e o enfraquecimento da identidade profissional. Depois, na quarta semana, enquanto problemática da educação física escolar, vimos que ela se manifesta na indisciplina e afastamento dos estudantes. Como conceitos chaves, vimos que o afastamento possui causas internas à educação física, são elas a repetição dos mesmos conteúdos, principalmente atrelada à esportivização, ao uso do quarteto fantástico, ao insucesso e exclusão dos alunos, seja pela parte de escolha de times, permanência dos vencedores, a baixa acurácia técnica de alguns em determinadas modalidades e a não diversificação de práticas corporais. Como indisciplina, temos também causas múltiplas, individuais, familiares, escolares, socioculturais. Vimos também uma distinção entre regra e princípio, onde é uma explicação válida em cima da indisciplina. Muitos alunos não entendem o princípio de determinadas regras, o sentido de determinadas regras. E por não haver a explicação dos códigos de conduta a ser tratados naquele local, tem esse descumprimento sem mesmo saber ter conhecimento do sentido dessa regra em si. Temos também como afastamento a vergonha prospectiva e retrospectiva como mecanismo. Alunos que tiveram experienciações de má qualidade, que promoveram alguma humilhação, algum determinado trauma, ele já visa futuramente que pode acontecer aquilo novamente sem antes mesmo de experienciar. Então tem essa vergonha prospectiva e retrospectiva. E como alternativas metodológicas, vimos na literatura alguns métodos que podem ser replicáveis e pode ter uma efetividade prática. Alguns deles, o Sport Education, a aprendizagem cooperativa e o método de responsabilidade pessoal e social. Como causa e consequência dessa indisciplina e afastamento dos estudantes, temos como causas aulas repetitivas dos estudantes, a falta de significado e participação efetiva dos alunos, uma hegemonia esportiva sem diversificação de práticas, a dispensa legal e cultural da educação física e dinâmicas de poder e exclusão entre pares, entre os próprios alunos, sem a intervenção pedagógica consciente e intencional do profissional responsável. Como consequências, temos um desinteresse e evasão das aulas, a própria indisciplina e conflitos internos, a baixa participação, especialmente de meninas e meninos com baixa acurácia técnica, e o fracasso escolar e corporal percebido pelos próprios estudantes. Na quinta semana, vimos que as problemáticas da educação física
reproduzem-se nas dificuldades no ensino do esporte. Como conceitos chaves, retomamos os conceitos de modelos históricos, higienista, militarista, esportivista, a diferenciação do esporte na escola e esporte da escola, as críticas ao modelo esportivista, onde busca exclusivamente a detecção de talentos, promove a exclusão dos menos habilidosos, usa-se exclusivamente o quarteto fantástico, então são modalidades hegemônicas, usa-se do método analítico exclusivamente dele para trabalhar fundamentos isolados, sem a manifestação de outros saberes, sejam eles conceituais, problematizados e afins. Acontecendo também um equívoco do movimento renovador. O movimento renovador não era contra o esporte, era contra um modelo em que se utilizava exclusivamente o esporte de forma técnica, e não problematizando e não trabalhando ele como uma cultura corporal de movimento. E fechando, tal como mencionado anterior, essa dificuldade de tratar os saberes corporais, conceituais e atitudinais nas aulas práticas, nas aulas de educação física escolar. Como causa e consequência dessas dificuldades no ensino do esporte, temos como causas a esportivização histórica da educação física escolar, a cultura de competição e detecção de talentos, a formação reducionista técnica, a falta de intervenção pedagógica qualificada. E como consequência, temos a exclusão dos menos habilidosos, a repetição acrítica de conteúdos esportivos, sem uma diversificação de práticas, a desmotivação e afastamento dos alunos e o reforço de desigualdades, seja por habilidade, alguns mais habilidosos acabam as práticas acabam excluindo os menos habilidosos, e de gênero, algumas práticas são culturalmente mais experienciáveis e mais praticadas por sexo masculino ou feminino, e outro gênero acaba sendo excluído. Na sexta semana, vimos que entre as problemáticas da educação física, elas também são atravessadas pelas questões de gênero na educação física escolar. Como conceitos chaves, vimos a construção cultural das práticas masculinas e femininas, ou seja, determinadas práticas são mais ou menos incentivadas de acordo com o sexo do indivíduo. Vimos as aulas mistas e a separação por sexo, essa tensão histórica que houve, até um caso discutido foi a resistência docente à coeducação, ou seja, essas aulas mistas. Vimos também a masculinidade hegemônica, os processos de inclusão e exclusão de meninos, que também não tem uma acurácia técnica para determinadas modalidades. Vimos também paradigmas biológicos como álibi para a separação e princípios da equidade de gênero, igualdade de oportunidade, respeitando diferenças, uma possibilidade de trabalhar essas questões de gênero na educação física escolar, utilizando como estratégia a sensibilização, algumas vivências inclusivas e a modificação de regras, tirando, se tratado o esporte em si, tirando o esporte da escola e trazendo para esporte na escola, com adaptações de regras, não exclusivamente ao esporte, mas trabalhando inúmeras outras práticas corporais. Como causa e consequência dessas questões de gênero na educação física escolar, temos como causa estereótipos de gênero naturalizados, a cultura machista e sexista na educação física escolar, esportes hegemonicamente masculinos como conteúdo central e o paradigma biológico mal interpretado. Como consequências, temos a exclusão e afastamento das meninas e dos meninos com menor acurácia técnica em determinadas modalidades, o reforço das desigualdades de gênero e limitação das experiências corporais de todos, onde se priva da diversificação de inúmeras práticas corporais que tem no currículo da educação física escolar. E, por fim, terminamos com a discussão sobre os temas geradores no livro do Paulo Freire, tendo como conceitos-chave a diferenciação da educação bancária e educação problematizadora, a dialogicidade como essência da prática educativa libertadora, o universo temático, temas geradores emergem da realidade dos educandos, a investigação temática através do processo de codificação, decodificação e conscientização, a significação conscientizadora, o tema não parte do professor, parte da realidade do aluno em cima desse universo temático, a generatividade, temas que geram outros temas, tendo como causas e consequências, como causa
a educação bancária dominante, a desconexão da escola com a realidade do aluno, as aulas descontextualizadas e sem diálogo, e como consequências temos o desengajamento e falta de sentido da aula, a reprodução da cultura dominante, a impossibilidade de autonomia e conscientização. Esse tema gerador é o que acaba problematizando todos os outros eixos temáticos e acaba sendo uma possibilidade de intervenção, ou melhor, um método de possibilidade de intervenção ao problematizar inúmeros desses eixos temáticos. Entre as conexões desses eixos temáticos, todos estão intimamente interligados. Vou aqui estar citando algumas das conexões, começando pelo abandono do trabalho docente. A conexão com o tema 2, a teoria e prática, é que ele é alimentado pela dicotomia da teoria e prática. Então, muitos profissionais não conseguem trabalhar a teoria e prática e acabam nem tentando, ou então, com o mínimo esforço, acabam deixando de lado essa busca por unir a teoria e prática e acaba voltando para o rola-bola, né? O abandono do trabalho docente é favorecido pela fragilidade legal da disciplina, principalmente pela cultura histórica das dispensas. Ele intensifica a indisciplina e o afastamento dos estudantes. Ele manifesta-se no esporte sem intervenção pedagógica, então os próprios alunos escolhem, e geralmente os próprios alunos acabam escolhendo alguns esportes, promovendo exclusão, tal como mencionado anteriormente. Ele acaba reproduzindo exclusões relacionadas ao gênero e é tensionado pela dialogicidade freiriana, ou seja, os temas geradores buscam tratar desse abandono do trabalho docente e trazer algumas possibilidades. A temática dos temas geradores. No item 2, no eixo temático de teoria e prática, a correlação com o abandono do trabalho docente, a teoria e prática acaba contribuindo para o abandono do trabalho docente, como mencionado anteriormente, quando não se tem um domínio técnico dessa relação, acaba fortalecendo a legitimidade curricular, ou seja, essa teoria e prática, quando bem trabalhado, legitima a educação física como um componente curricular e não exclusivamente como uma atividade prática, uma atividade em si. Ela influencia o engajamento dos estudantes quando bem tratado, e quando não bem tratado, ela acaba proporcionando um desengajamento dos estudantes. Quando bem tratado também, a relação de teoria e prática redefine o tratamento pedagógico do esporte, e contrapartida, quando não bem tratada, acaba acontecendo o que foi mencionado no livro-texto, em que aulas são desconexas, aulas teóricas em quadra e aulas teóricas em sala, e na quadra volta-se ao método esportivista. A relação com a questão de gênero favorece práticas inclusivas de gênero, quando problematiza determinadas práticas, e é integrada pela praxis, a prática freiriana. No terceiro eixo temático, a respeito dos aspectos legais da educação física escolar, a correlação com o item 1, abandono do trabalho docente, acaba legitimando indiretamente o abandono do trabalho docente, principalmente, como mencionado, quando associado à cultura das dispensas. Exige uma integração entre teoria e prática, relacionado ao item 4 da indisciplina. Estrutura culturalmente o afastamento pela cultura das dispensas, tensiona modelos tradicionais do esporte, com a correlação com o item 6 das questões de gênero entra em conflito com práticas de gênero e podem ser ressignificados pela conscientização crítica, pela praxis freiriana também. A correlação da indisciplina com os outros temas é intensificada pelo trabalho docente, como mencionado, resulta da fragmentação de teoria e prática, então quando não acontece uma boa condução de aulas teóricas e práticas, promove uma indisciplina e um afastamento maior dos estudantes, é reforçado pela cultura das dispensas pelos aspectos legais, são produzidos pela hegemonia esportiva, então grande parte do modelo tradicional acaba promovendo um afastamento dos estudantes, principalmente, e, quando não conduzido, uma indisciplina, é atravessado pelas desigualdades de gênero e podem ser reduzidos pelos temas geradores. No item 5, no eixo temático 5º das dificuldades do ensino do esporte,
A correlação com o item 1 do abandono do trabalho do docente acaba fortalecendo o rola-bola, essa dificuldade de tratar o esporte, acaba que reproduz a dicotomia entre teoria e prática, como mencionado anteriormente, reforça a fragilidade da aplicação curricular da educação física, produz um afastamento e exclusão quando não bem tratado o ensino do esporte, amplia a desigualdade de gênero e podem também ser ressignificadas pelos temas geradores. No item 6, no eixo temático 6, sobre as questões de gênero na educação física escolar. A correlação com o abandono do trabalho docente evidencia limites do abandono docente, demanda integração crítica, teoria e prática para tratar questões de gênero, tensiona contradições legais, principalmente quando mulheres com filho elas podem não participar de aulas práticas, é uma contradição legal, influencia o afastamento e participação quando correlacionado ao item de indisciplina e afastamento dos docentes, dificulta o ensino as dificuldades do ensino do esporte são reforçadas pelos esportes masculinizados, então é uma questão de gênero, e constitui temas geradores legítimos, ou seja, podem ser trabalhados através dos temas geradores, através da praxis freiriana também. E os temas geradores, como está correlacionado com todos os itens anteriores, a correlação com o item 1 da cultura do desinvestimento pedagógico problematiza e combate o abandono docente, busca integrar teoria e prática, buscando trabalhar todas as dimensões atitudinais, conceituais e procedimentais, problematiza a cultura das dispensas e também problematiza a indisciplina e o afastamento dos estudantes, buscando reduzir esse afastamento e indisciplina, ressignifica o ensino do esporte e pode promover uma conscientização sobre o gênero. Bom, esse foi um mapa conceitual sobre a disciplina problemáticas da educação física.